Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós estamos aqui com mais um devocional e hoje aqui no livro de Filipenses 4, versículo 6. Mas antes de nós começarmos o nosso devocional, curta o nosso vídeo, dá um joinha aí no vídeo, compartilhe também com os seus amigos, com os seus familiares, nos ajude a levar a palavra de transformação ao coração do aflito, do necessitado, tá bom? Fazendo isso, você será um missionário aqui comigo. Filipenses 4, versículo 6 diz assim: Não andeis ansiosos com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a importância de nós dominarmos as nossas emoções. Se você não conseguir dominar as suas emoções, o que é um grande desafio, certamente você vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa sem resultados. Por isso é importante você aprender a dominar as suas emoções e não deixar as suas emoções dominar você. Por isso que quando você estiver perdendo para as suas emoções, é importante você fazer o que o apóstolo Paulo está orientando aqui. Com oração, olha só, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Não é só uma oração, mas é uma oração de gratidão. Obrigado, Deus, por tudo. Assim, essa é a oração. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado até por essa prova, por essa luta que eu estou passando. Só que essa situação, meu Deus, está me causando tal constrangimento. Então, quando você apresenta isso a Deus com o coração agradecido, o texto diz que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, vai guardar o coração e a mente, ou seja, a sede das suas emoções. É a paz que ninguém consegue entender. Nem mesmo Freud pode decifrar a paz que Deus dá para aquele que não consegue controlar suas emoções quando ele busca em Deus. Então, é necessário nós entendermos que nós precisamos de ajuda. Por isso que em alguns momentos da sua vida, quando você estiver perdendo o controle das suas emoções, você procurar o seu pastor. Procure o seu pastor em particular. Mande uma mensagem para ele, agende uma visita. Se caso você é uma pessoa que tem muitos afazeres e não dá para você ir no gabinete pastoral, passar por um atendimento, pelo menos peça ajuda pelo WhatsApp, pelo telefone. O seu pastor, ele vai te orientar da maneira mais segura. E como saber que eu preciso de orientação? Primeiro, se você já passou por um trauma muito forte e você não consegue esquecer esse trauma, seja uma perda, morte de um ente querido, uma traição, uma notícia que veio de repente, um acidente, passou por um roubo, um assalto, você passou por um abuso, seja um abuso sexual, um abuso físico, um abuso emocional. Enfim, se você passou por uma situação traumática e você não consegue lidar com isso, você precisa pedir ajuda. Segunda coisa, se você sofre de baixo autoestima, o que é baixo autoestima? É quando você se sente a pior pessoa do mundo, é quando você se sente rejeitado,
É quando você se sente feio, feia, que você olha para o espelho, você fala, eu sou muito feio, eu sou gordo, sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo. É quando a sua autoestima está baixo, né? É quando você usa um número 46, você passa a usar um número 52, com vergonha do seu corpo. Você tem vergonha do seu corpo, você tem vergonha de você, você não fica em público, você não gosta de estar no meio de outras pessoas, você não gosta de participar de festa, eventos, você gosta de viver isolado, isolada. Ou seja, você está com baixo autoestima. Esse é um outro sintoma de que você precisa de ajuda. Terceira coisa, quando você está passando por um estresse descontrolado. Existe o estresse controlado, porque não é possível você viver 100% sem se estressar. A vida, ela causa estresse, mas desde que você consiga controlar esse estresse, então isso é normal, mostra a humanidade que existe em você. Agora, quando o estresse é descontrolado, isso gera muita situação. Você não consegue dormir, você não consegue se alimentar ou se alimenta demasiadamente. Você começa a ter queda de cabelo, enfim, você sofre, o seu corpo começa a sentir o que as suas emoções estão passando. Estresse descontrolado. Estresse descontrolado causa, até em casos mais graves, enfermidades psicossomáticas, como a síndrome dos pés inquietos, como psoríase emocional, como eu já disse aqui, a queda de cabelo, enfim, várias situações. Um estresse descontrolado gera até diabetes na pessoa, faz com que os órgãos da pessoa deixe de funcionar, não funcione corretamente. E em casos mais agudos, a pessoa ela pode até sofrer um infarto ou um derrame, um infarto, de tanto estresse descontrolado que a pessoa vive. Um outro sintoma de que você precisa pedir ajuda para o seu líder, para o seu pastor, é se você não consegue controlar a rejeição, quando você se sente rejeitado. Exatamente. Isso é destrutivo. A rejeição, ela é destrutiva. E por quê? Porque o ser humano, ele foi criado, ele foi educado para ser aceito. Nós fomos criados e educados para ser aceito. E quando você não é aceito, você desenvolve um sentimento de rejeição. E ser rejeitado é terrível. Então, se você não consegue controlar as emoções da rejeição, você precisa pedir ajuda. Rejeição é terrível. Todo mundo passa por isso. Por isso que você tem que aprender a controlar a rejeição. Olha, aconteceu um caso, uma família que não estava vindo na igreja. Eu pedi para uma pessoa que era bem ligado a eles, eu não tinha o contato deles, porque eles frequentavam a igreja, mas não eram membros da igreja. E um dia eu percebi que eles não estavam mais vindo. A gente espera um pouco, às vezes a pessoa vai fazer uma viagem, vai passear e tal. Mas eu percebi que a pessoa não estava mais vindo. Então eu pedi para uma pessoa que era muito próximo deles entrar em contato com eles e marcar uma visita. Olha, o bispo Fábio quer fazer uma visita aí. Quando a pessoa ligou, aquela pessoa que estava do outro lado falou assim: não, olha, vocês podem vir aqui na minha casa, mas eu não quero que o bispo Fábio venha. Eu não gosto do bispo Fábio. Eu odeio o bispo Fábio. Ah, é? Aí a outra pessoa muito bem preparada emocionalmente. Ah, é? Por quê? Ah, porque ele é uma pessoa mal educada, é uma pessoa grossa, não tem mansidão. Aí aquela pessoa falou assim, mas como assim? Faz
uma década que eu estou na igreja e o bispo Fábio sempre me tratou com respeito, sempre me orientou de forma correta, sempre me ajudou, me estendeu a mão quando eu precisei. O bispo Fábio nunca me tratou com desdém. Quando foi que ele fez isso com vocês? Quando foi que ele tratou assim com vocês? Porque eu vou conversar com ele. Eu não admito que ele tenha feito isso. Aí aquela pessoa disse assim: não, com a gente ele nunca fez nada disso, mas assim, falaram para nós. Ou seja, o fake news afastou aquela pessoa do corpo de Cristo, da casa de Deus, deixou aquela pessoa vulnerável aos ataques do maligno. Só que quando chegou para mim a informação, eu poderia me sentir rejeitado. Falar, puxa, eu sempre respeitei, sempre tratei com carinho. Quando eles precisaram de mim, eu me desloquei de um lugar que eu estava no meu trabalho, pedi para sair do trabalho, descontaram do meu salário e eu fui até lá ajudá-lo. Por que que eles estão tratando assim? Então, eu poderia ficar mastigando aquele sentimento dentro de mim. Porém, aquilo foi apenas uma experiência para mim, mais um motivo de experiência, mais uma causa de experiência para mim, mas eu não me senti de forma nenhuma rejeitado. Por quê? Porque eu aprendi a controlar as minhas emoções e aprendi a orar. Primeiro eu oro, busco ajuda em Deus e começo a controlar as minhas emoções. E como? Existem algumas técnicas, eu vou falar apenas uma. A primeira, eu não sou o que aquela pessoa está dizendo que eu sou. Então isso é o suficiente. Só de eu saber que eu não sou o que aquela pessoa está dizendo que eu sou, para mim já é o suficiente. Segunda coisa, eu vou falar só duas, mas existem vários gatilhos que a gente usa para poder desenvolver um mecanismo de defesa. Segundo, ela tomou uma decisão baseada não no que eu fiz, mas sim num fake news. Então, se não foi o que eu fiz, eu estou livre diante de Deus, a minha consciência está livre porque eu não criei aquela situação. E sim, o que criou aquela situação foi um fake news. Alguém disse, alguém mentiu. E a Bíblia diz que de toda palavra frívola que o homem falar, ele terá que dar conta. Então, a pessoa que criou o fake news é ela que terá que dar conta. Ou seja, existem centenas de coisas. Um outro motivo, eu tenho uma lista, mas eu vou falar só mais um por causa do tempo. Nós já estamos aí no minuto 13. Uma outra situação que você precisa de ajuda do seu pastor é quando você percebe que você tem dependência emocional de outras pessoas. Você depende emocionalmente de outra pessoa para estar bem. Tem muitas pessoas que passam por abusos e continuam sofrendo abusos porque ela depende emocionalmente daquela pessoa. Ela não separa daquele relacionamento abusivo, ela não procura ajuda de tratamento para aquele relacionamento abusivo, porque ela depende emocionalmente daquela pessoa. Entendeu? Ou seja, as emoções dela dependem de ter aquela pessoa do lado. Então, muitas pessoas sofrem com dependência emocional de terceiros. Então, você precisa de ajuda. Procure o seu pastor está apto para te ajudar. Vou ler esse texto mais uma vez e encerrar. Não andeis ansiosos com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Ajude essa pessoa a ter domínio sobre as suas emoções, a controlar as suas emoções, porque sabemos que emoções abaladas levam a pessoa no fundo do poço.
Pessoas se trancam em casa, saem do convívio, deixam de viver a vida, porque as emoções estão abaladas. Mas que o teu espírito seja a paz para ela. Que a tua paz domine a mente dessa pessoa, trazendo ela de volta para a vida. Abençoe o dia dela, a casa dela, a família, os planos, os projetos, o futuro dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.